chegamos na curva de retenção de água. Curva de retenção de água é muito interessante a gente saber interpretar essa curva. É gerada na mesa de tensão, onde nós medimos a quantidade de água, o volume de água em cada tensão matricial. Então, observem, no eixo X, eu vou ter o teor de umidade do solo, geralmente em volume. Opa, no eixo Y, eu vou ter o teor de umidade do solo, em volume. Aqui embaixo, eu tenho o potencial matricial que eu estou aplicando ao meu solo. Então, eu começo com o meu solo saturado. E depois eu vou aplicando esses matriciais até o solo entrar em estabilização na mesa de tensão. Então, vamos lá. O que é o teor de umidade do solo aqui? Quando o potencial matricial for zero, o meu solo está saturado. A minha curva começou, nesse caso aqui, com 50 e poucos %. É o volume total de poros que eu tenho. Nessa situação, eu tenho o volume total de poros, com potencial matricial igual a zero. Ou seja, todos os poros ocupados por água. Eu meço depois o potencial em menos 10, em diversos pontos, e gero essa curva. Olha que interessante. No menos 10 aqui, que é o início da capacidade de campo, essa distância diz respeito à quantidade de água gravitacional. Então, a curva aqui diz respeito, olha, esse intervalo está me contando quanto de água gravitacional que eu tenho. Esse intervalo de capacidade de campo até o ponto de murcha permanente, esse intervalo aqui, olha, é a água disponível para a planta. E o comportamento dela pode ser mais lento, de descer nessa curva, pode ser mais abrupto. E olha que legal, aqui no ponto de murcha permanente, na água disponível, eu posso separar, que está chamando aqui, olha, de zona de disponibilidade ótima. Por que que a zona de disponibilidade ótima que o Brad colocou justamente nesse intervalo aqui, ó? Justamente porque a planta consegue capturar essa água de forma muito mais fácil. A partir daqui, ela começa a ser mais lentamente disponível para a planta, até chegar a um ponto que não vai estar disponível. E cada solo tem uma característica específica, tem uma curva de retenção de água específica. Porque quando a gente compreende esse potencial matricial, observe o que está falando essa curva. Deixa eu limpar aqui. Observe o que está falando essa curva. Ela vai contando a quantidade de poros que eu tenho em diferentes tamanhos. Começa com macroporos, vai passando para os mesoporos, indo para os microporos. Quando chega no ponto de murcha permanente, a grande influência não é nem a estrutura. O ponto de murcha permanente, ele vai refletir mais a constituição do meu solo, a textura do meu solo, do que a estrutura.
Então, a curva de retenção, ela começa medindo a quantidade de macro, a quantidade de mesoporos, que é essa água, disponibilidade pronta para a planta, os microporos, até chegar num ponto onde ela vai falar mais da constituição do meu solo. Então, vamos lá. Observem aqui essa figura que justamente representa isso, olha. Umidade e tensão matricial. Então, o comportamento da curva dá as características do meu solo. Olha que interessante aqui. Esquecem esse lado. Vamos ver esse lado daqui, olha. Eu tenho o potencial matricial aqui embaixo e a umidade aqui. Observe um solo argiloso e um solo arenoso. Quem tem maior porosidade nesse caso? Solo 1 ou solo 2? Qual tem mais poros? Quem que vocês acham que vai ter mais poros olhando a curva? Eu quero que vocês observem a curva. Qual tem mais poros? 1 ou 2? Por quê? A porosidade está aqui, olha. Na tensão matricial, 0. A tensão matricial 0 é justamente a porosidade do meu solo. O meu solo argiloso, ele tem maior porosidade. E olha que interessante aqui. A macroporosidade é menor do que comparada com a macroporosidade do solo arenoso, que é justamente essa distância. E a distribuição dos poros do solo argiloso é mais contínua. Nesse contexto, olha na faixa entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente. O meu solo, ele desce de forma mais suave. Ele tem esse comportamento mais suave. Enquanto que no solo arenoso, logo depois que acabam os macroporos, olha, desce rapidamente. Desce rapidamente, por quê? Porque eu quase não tenho mesoporos, quase não tenho microporos. E a quantidade de água, olha, o intervalo debaixo desse solo, debaixo dessa curva, é um intervalo muito pequeno. Justamente porque eu vou ter pouca água disponível para o meu solo. Enquanto que o intervalo aqui, olha, ele é muito maior. Além do intervalo ser maior, eu vou perdendo a água de forma mais lenta nessa situação de solo argiloso. E observe o ponto de murcha permanente. Observe o ponto de murcha permanente do solo argiloso e do solo arenoso. Qual tem maior ponto de murcha permanente? Solo 1 ou solo 2? Observe a curva. O solo 1. O solo 1. Olha aqui. Olha a curva do solo argiloso maior. Observem que o ponto de murcha permanente, ele vai estar mais relacionado com a textura do que com a estrutura. O ponto de murcha permanente é aquela água que está fortemente retida ao meu solo. E se ela está fortemente retida ao meu solo, fortemente grudada ao meu solo, quanto mais fino for meu solo, mais superfície, maior vai ser sua superfície específica. Mais área de contato eu vou ter entre água e partícula mineral. Eu tendo mais área de contato entre água e superfície mineral, o meu ponto de murcha permanente vai ser maior. Então, essa é a diferença entre o solo arenoso e o solo argiloso. Agora, vamos descer essa parte de solo argiloso e arenoso e vamos ver aqui para o mesmo solo com a mesma textura,
no entanto, com estruturas diferentes. Um solo bem estruturado e um solo compactado. Observe, essa linha contínua é de um solo bem estruturado. A linha tracejada é de um solo compactado. Qual desse solo, qual deles vai ter maior porosidade? Solo 1 ou solo 2? Agronomia? Solo 1. E olha o que acontece quando eu compacto meu solo. Observe a curva e vê o que ele mais perdeu. Ele perdeu principalmente, olha, macroporos. Ele perdeu principalmente macroporos. Então, essa região aqui, na capacidade de campo, olha, eu destruí desse solo aqui, ó, destruí quase tudo de macro. Olha o que eu tinha de macro antes. Olha o que eu tinha de macro antes. Vamos esquecer isso aqui, ó. Olha o que eu tinha de macro antes. Olha quando eu compacto. Eu diminuo essa macroporosidade. E aí, olha o que acontece no ponto de murcha permanente do meu solo. Olha o que aconteceu no ponto de murcha permanente. Houve diferença? Não. Por que não houve diferença no ponto de murcha permanente? Porque a Constituição é igual. A Constituição não vai alterar o ponto de murcha permanente. Então, tendo a mesma textura, a mesma textura, a mesma constituição, o mesmo percentual, o ponto de murcha permanente vai ser igual. Destrói os macroporos, tanto é que nessa parte aqui, para medir a capacidade de campo e esses pontos no interior da curva, que eu preciso medir para eu gerar essa curva, eu tenho que fazer com amostras indeformadas. Indeformadas. Já no ponto de murcha permanente, eu utilizo amostras deformadas. As amostras indeformadas são aquelas que nós coletamos com o anel de Uhland, que nós vamos ter que fazer um vídeo de como coleta, que nós comentamos na aula de densidade do solo. Mas o que nós temos aqui, então? Você colocou muito bem. Mesma textura. Então, o ponto de murcha permanente não altera. Para eu melhorar a água disponível para o meu solo, para minha planta, água disponível para minha planta, para eu aumentar essa água disponível, eu preservo a estrutura. Eu preservando a estrutura, eu mantenho mais água para minha planta. Mais do que o aspecto relacionado, por exemplo, à argila ou à textura do solo dentro de um mesmo local. Então, só para vocês tomarem alguns cuidados. Questões sobre aqui? Quem quiser pode abrir o microfone e perguntar. Ô, Valbert. Sim, Marina. Então, a estrutura não vai influenciar no ponto de murcha permanente. Muito bem. Não. Tá? Não influencia no ponto de murcha permanente. Ou não de forma tão significativa. Tá? Principalmente a estrutura, ela está relacionada com a macroporosidade que foi que distribuiu ali. Tá? E a retenção de água no meu solo. Tá certo? Então, o ponto de murcha permanente, ele está mais relacionado com a constituição do meu solo e a textura do meu solo e a mineralogia do meu solo do que com a estrutura. Nós vamos ver outras coisas por aqui. Olha, e como que eu meço isso? Eu coleto um monte de ponto e ajusto uma curva.
A gente tem programas específicos para fazer esse ajuste da curva, tem diversas formas de ajustar essa curva. Nós vamos preparar uma aula prática sobre isso, ou pelo menos um slide, uma gravação de slide para a gente falar sobre isso. Então, olha, é muito interessante esse slide que eu peguei do professor Bruno. Olha que nós temos aqui os macroporos, todos preenchidos, e a umidade e o meu solo saturado. Aqui o meu solo está saturado. De acordo com eu vou andando no meu potencial matricial, está o módulo do meu potencial matricial, porque aqui é negativo, a água vai secando, olha. Aqui a água está disponível. Chega num ponto que tem água. Tem. Essa água está disponível para a planta? Não. E ela vai estar grudadinha lá nos poros, nos poros não, grudado diretamente na constituição do meu solo. Vai estar nessa área. Vamos lá, questão sobre as curvas. Alguém quer pontuar alguma coisa? Quer que eu volte a algum lugar? Aqui, se não tem, nós vamos falar de fatores que afetam a quantidade de água do solo disponível para a planta. Textura. Observem o que nós temos aqui. O que nós temos nesse gráfico? Conteúdo de água. Essa figura é do livro Elementos da Natureza, do Brad. E aqui nós temos a textura ficando cada vez mais fina. Temos que tomar cuidado na interpretação desse gráfico, porque é de solos mais temperados, não é bem de solos tropicais. Mas, de forma geral, nós podemos levá-lo em consideração. Ponto de murcha permanente, que a água não está disponível para a planta. Olha o que acontece quando eu vou deixando o meu solo cada vez mais fino, com textura mais fino. Olha o solo arenoso. Ponto de murcha permanente lá embaixo, porque área de contato pequena, não tem grandes forças para reter o meu solo, não tem grande quantidade de cargas para reter o meu solo. De acordo que eu vou deixando minha textura mais fina, linearmente, o ponto de murcha permanente aumenta. Olha o que acontece com a capacidade de campo. Ela aumenta de forma mais rápida até determinada textura, e depois ela fica um pouco mais constante. Então, a capacidade de campo aqui, ela vai alterar principalmente porque solos mais finos tendem a ter melhores estruturas. Solos arenosos, solos com 95% de areia, 92% de areia, ele vai ter aquela estrutura grão simples. A estrutura grão simples é quase que um sedimento, né? É quase como algo solto, que não gera tanta estrutura e, por sua vez, não vai reter uma grande quantidade de água. Então, cada vez que vai ficando com mais argila, tem maior possibilidade de o meu solo estar mais estruturado. Certo? Tem como eu modificar a textura do meu solo? É um manejo usual a alteração da textura do solo? Sim ou não? Muito bem. Não. A gente não altera a textura. No meu jardim eu altero. Sim, animal. No seu jardim é um espacinho pequenininho que você vai alterar, mas em grandes manejos, eu não posso falar animal, né? Agora está gravando a aula, vou ter que cortar isso. Então, em grandes manejos, nós não vamos alterar a textura do solo. Tá certo? Então, nessa situação, a textura não modifica. Textura. As plantas que nascem em solos arenosos são mais propensas a sofrerem com a seca do que as que crescem em um solo mais fino.
justamente aqui, olha. Eu não vou ter água disponível e a água perde rapidamente. Então, nessa situação de textura, as plantas em solos arenosos perdem mais rapidamente água. Além de guardar menos, além de reter menos, ela perde mais rapidamente. Matéria orgânica tem dois efeitos, o efeito direto e o efeito indireto. O efeito direto é que ela segura a água, ela tem cargas. Matéria orgânica, ela tem muito mais carga do que os nossos colóides. E ela retém a molécula de água. Ela vai reter diretamente a molécula de água. Nesse caso, vai estar até no ponto de murcha permanente. Esse é o efeito direto da matéria orgânica. Matéria orgânica tem carga, tem elevada superfície específica. Com isso, ela retém mais água diretamente. O efeito direto. O efeito indireto, agora sim, o efeito indireto da matéria orgânica. O efeito indireto da matéria orgânica é que ela ajuda na estruturação do solo. Um solo mais estruturado vai reter mais água na capacidade de campo. Então, efeitos da matéria orgânica, direto, própria carga, retém ela, retém a água, no ponto de murcha permanente, principalmente. Efeito indireto, estruturando e estabilizando o meu solo. Olha o que acontece quando eu aumento o teor de matéria orgânica com o ponto de murcha permanente e a capacidade de campo. Olha que interessante. Mais matéria orgânica, eu vou alterar a capacidade de campo do meu solo, principalmente no processo de estruturação. Olha o meu solo com pouca matéria orgânica. Olha o intervalo de água disponível. Olha como que um solo aqui, ó, 3,5 de matéria orgânica. Olha a diferença que vai ser na água disponível. Olha isso daqui, olha, que eu ganhei quando eu aumento o teor de matéria orgânica. Ah, aumenta o ponto de murcha permanente? Aumenta, mas não aumenta no mesmo padrão que aumenta a capacidade de campo. Então, a preservação da matéria orgânica, gente, às vezes fala-se muito, eu vejo muito falando de matéria orgânica, para a matéria orgânica disponibilizar nutriente para a planta. Mais do que isso, a matéria orgânica ela deve servir como estruturador do meu solo, manter a estrutura do meu solo, condicionar cargas para o meu solo, mais do que eu fornecer diretamente nutriente para a planta. Olha, esse gráfico fala muito. Olha o meu solo com um pouquinho de matéria orgânica e o meu solo com mais matéria orgânica. Pensa nessa situação aqui, olha, se eu compacto ainda mais meu solo, se eu diminuo ainda mais a minha capacidade de campo, então eu vou prejudicando os aspectos físicos do meu solo. Efeito da compactação no potencial matricial. O que acontece quando eu compacto? Uma das coisas é limitar o crescimento radicular. O crescimento radicular, para ele romper a resistência do solo, ele tem que fazer uma força. Se ele tem que fazer muito mais força, ele não vai crescer. Ele vai começar a crescer de forma lateral e não busca água em profundidade. Eu não vou alterar o meu Z na capacidade de campo. Ou melhor, vou alterar o meu Z, diminuindo, transformando o meu Z em um Zzinho, um Z pequeno. Por quê? Meu solo está compactado, a raiz vai crescer de forma lateral. E eu quero que ela cresça de forma vertical, para buscar água em profundidade.
diminui a porosidade total, há uma diminuição da porosidade total, e quando destrói também os macroporos, destrói ali a quantidade de ar que a planta precisa, a planta necessita de uma quantidade de ar, a raiz precisa para respirar, e aumenta o valor, pouco valor do PMP. Se compacta muito, eu vou deixar o que nós chamamos de criptoporos. Criptoporos são poros escondidos. São poros muito pequenos que podem aumentar o ponto de murcha permanente. E aí, olha, relembrando a palestra do Bruno, nós temos o IHO, que eu acho uma medida muito interessante, tanto a pressão de pré-consolidação, quanto o intervalo hídrico ótimo, para ser analisado em áreas que almeja ter boas produtividades, justamente para avaliar a condição do meu solo. Relembrando, é a faixa de conteúdo de água na qual as condições do solo não restringem severamente o crescimento radicular. Se mais que 90% ocupado com água, se eu tenho muita água no meu solo, falta O2, falta oxigênio para respiração, que vai limitar o crescimento radicular. Se bem estruturado, corresponde à capacidade de campo. Mas se eu esmago todos os meus macroporos, ou boa parte dos meus macroporos, eu vou precisar de ar. E aí, se minha capacidade de campo tá toda ocupada, se a minha capacidade de campo está cheia de água, o que vai acontecer? Eu não vou ter, por sua vez, ar para minha raiz crescer. Então, o intervalo hídrico ótico, olha, solos muito secos para crescimento radicular, com desistência mais de 2. Vamos esquecer isso daqui, ó. Vamos ir direto para o gráfico. O que nós temos nesse gráfico? Quantidade de água. Quantidade de água. E aqui o crescimento, a taxa de crescimento radicular por dia, de centímetros por centímetro cúbico por dia. Olha o que acontece quando eu tenho um solo bem agregado. Olha, esse solo bem agregado. Olha a taxa que a minha raiz consegue crescer. Quando o solo está muito seco, ela cresce pouco, porque ele está muito duro. Mas quando eu vou umedecendo o meu solo, a raiz vai crescendo a uma taxa elevada, até ter uma taxa ótima. Chega um ponto que ela começa a diminuir a taxa de crescimento. Por quê? Nesse caso, falta ar. Tem muita água e falta ar no meu solo. Quando eu compacto o meu solo, olha o que eu faço, principalmente, olha o que eu diminuí aqui. Eu preciso de mais umidade para minha raiz crescer. Por que eu preciso de mais umidade para minha raiz crescer? Porque o meu solo vai estar mais duro. Eu preciso de uma maior quantidade de água, que serve como um lubrificante para minha raiz crescer. Então, nesse sentido, quanto mais compactado tiver meu solo, mais água eu preciso, mas para a raiz crescer. Mas se precisa de mais água também, a faixa ótima de crescimento vai ser menor. Por quê? Logo que eu vou colocando mais água, vai faltar ar. Por isso da diferença entre o intervalo hídrico ótimo de um solo bem estruturado para um solo compactado. Então, novamente aqui. Deixa eu limpar aqui. Novamente, ó.
que acontece nessa situação 1? Por que não cresce raiz daqui para cá, mesmo o solo bem bem estruturado? Porque está muito duro. O solo está muito duro e a raiz não consegue romper a força que o solo faz. Quando eu compacto o solo ainda vai ficar mais denso. Mais denso, mais duro ainda para a raiz crescer. Então, nessa situação hipotética, para o solo crescer, para a raiz crescer, o solo vai ter que estar na umidade ali perto de 27%. Próximo ali de 27%. Por quê? Para dar uma facilitada para a raiz crescer. Já quando eu vou colocando muita água no meu solo, vai faltando ar, vai faltando oxigênio. Então, nesse caso, no solo bem estruturado, eu tenho mais macroporos. Eu posso deixar o meu solo ali na capacidade de campo, que eu vou ter macroporos. Já no solo compactado, se eu deixar ele na capacidade de campo, vai faltar ar para minha raiz crescer. Eu tenho que deixar ele um pouco abaixo da capacidade de campo para ter mais oxigênio. Então, por isso, olha, que diminui. Aí, diminui o intervalo ideal para o crescimento radicular. Crescimento radicular, principalmente em áreas de sequeiro, é de extrema importância para evitar déficits hídricos, para minha planta sentir menos. Então, nós temos que dar condição para o sistema radicular crescer. E aí nós temos algumas limitações para o sistema radicular crescer. Limitações químicas e físicas. Limitações químicas, nós vamos usar o calcário e principalmente o gesso nos nossos solos. Limitações físicas, nós temos que estudar caso a caso. Então, olha, em resumo, hora da leitura. O conceito de intervalo hídrico ótimo sugere que o crescimento radicular é limitado devido à falta de oxigênio na faixa muito úmida e à capacidade física das raízes penetrarem no solo na faixa muito seca. Então, coloca esses dois intervalos. Se o meu solo está bem estruturado, a faixa ideal de água é a capacidade de campo. Se meu solo não está bem estruturado, eu tenho que deixar um solo um pouquinho mais seco, um pouco mais seco do que a capacidade de campo. Isso daqui, olha, mostra a umidade do solo alta, média e baixa. A umidade do solo alta, média e baixa e o crescimento das raízes em função da densidade do solo. Então vamos lá, olha, densidade do solo mais baixa, eu tenho uma maior taxa de crescimento radicular. Já numa densidade do solo mais alta, principalmente no solo seco, olha aqui, densidade alta e solo seco. Olha como cresce pouco a minha raiz. Por quê? Ela tem mais dificuldade para romper a resistência do solo. Potencial osmótico, que vai estar relacionado à solução do meu solo. Isso vai estar muito relacionado a locais mais secos, onde eu vou sofrer de salinização dos meus solos. O potencial osmótico, o professor Leonardo vai conversar com vocês na parte, principalmente ali de saturação de sais. É muito comum no semiárido brasileiro, isso pode acontecer em áreas irrigadas, que aí não vai dar diferença de potencial osmótico, a minha água pode secar. Tipo, minha água muito cheia de sal, eu coloco uma planta, ela vai secar, ela vai perder a água para o sistema. Presença de sais solúveis, uma adubação errada, salinização, sodificação, tem uma diferença desses processos.
tá? Tanto de salinização e solidificação. A solidificação é um processo mais natural, que pode influenciar a absorção de água pelas plantas. Quais situações vocês vão encontrar isso? Quem for trabalhar nos perímetros de irrigação da Codevasf, no semiárido, tem problemas lá de salinização, que vai ter que trabalhar. Ou em áreas mais côncavas, às vezes próximo do litoral, onde a água não sai do sistema, eu posso ter esses problemas de salinização. Na maior parte do Brasil, nas regiões úmidas, esse sal ele é lixiviado. Então, muito difícil, só se você errar grosseiramente na adubação, o tratorista passou não sei quantas vezes no local, que era para jogando determinado tipo de adubo, e aí pode ter esse problema, tá? Profundidade do solo, profundidade efetiva do solo. Isso daqui está relacionado muito com a profundidade efetiva do meu solo. Se o meu solo é por exemplo, um planossolo, que tem um gradiente textural muito elevado, que tem um biplânico, gradiente textural maior do que 2, 2,5, a minha raiz ela não vai conseguir crescer. Ela vai ficar limitada ao horizonte A. Por quê? O solo está estratificado naturalmente. Eu preciso romper essa barreira. Quem for trabalhar em algumas áreas de argissolos, onde o gradiente textural está muito elevado, tem que romper esse gradiente, ou subsolar para diminuir revolver mais em profundidade na hora do plantio, para evitar essa estratificação, isso principalmente com culturas perenes. Profundidade do solo. O neossolo litólico tem 30 centímetros, 40 centímetros de solo, a raiz vai estar limitada à profundidade efetiva do meu solo. Ou profundidade efetiva limitada por água. Quando eu tenho oscilação também do lençol freático, pode limitar a profundidade do meu solo. Isso nós conseguimos observar justamente igual naquele vídeo que eu fiz aqui em Muzambinho, que demonstra aquele horizonte C, aquele horizonte gley próximo da superfície. A planta consegue crescer raiz na parte mais colorida, mas quando chega no horizonte C, pode ter uma certa limitação para o crescimento radicular. Então, o volume total de água disponível dependerá do volume do solo explorado pelas raízes. Profundidade efetiva, igual comentei, os planos solos, neossolos litólicos. Distribuição do sistema radicular. Então, temos que pensar também sobre essa capacidade de deixar a raiz crescer. Observe as situações, olha, na situação A e na situação E. Olha a diferença da quantidade de água que eu vou ter no meu solo. Considerações, alguma questão até aqui? Alguém gostaria de colocar alguma questão? Vocês estão quietinhos, vocês estão aí, né, gente? Estão dormindo, não. A gente fica dando aula online, parece, eu tenho a impressão que vocês estão tudo dormindo agora, igual minhas cachorras estão aqui do lado. Vamos lá. Considerações. Que bioma que eu coloquei ali? Que bioma vocês... Responda, qual bioma que está chamando a atenção ali? Que eu coloquei aqui. Muito bem, encerrado. Muito bem encerrado. Muito bem, Igor. Deixa o Paulo revirar lá na casa dele, não. Vamos lá. Cerrado. O que acontece com o cerrado? Em áreas... Olha aqui, olha. Déficit hídrico. Maior parte do ano. E, geralmente, os plantios não apresentam irrigação. Aí nós temos um problema, né? Veranicos,
condições químicas do solo. Então, além disso, nos períodos de água, eu vou ter veranicos. Condições químicas do solo, principalmente alumínio, que eu vou corrigir com gessagem, com gesso. Exploração do perfil do solo pelas raízes. Eu tenho que melhorar essa exploração do perfil do solo pelas raízes. Porque o conteúdo de água no solo é o principal fator de crescimento para as plantas. Não adianta meu solo estar quimicamente muito bom, mas se eu não tenho água. Qual que é uma forma de eu buscar água no solo? É justamente fazer raiz crescer. Então, alternativas, manejo adequado e diferenciado do solo, buscando o quê? Uma maior exploração do perfil. Olha o que acontece nessa situação. Olha essa raiz. Olha essa raiz do solo desse cafeeiro. Raiz de 2 metros de profundidade. Um manejo onde você busque isso num latossolo, você corrige o latossolo quimicamente, você vai fornecer cálcio para a raiz crescer e você vai ter raiz crescendo bastante. Com isso, nós temos isso numa situação de água, de pluviosidade, e a distribuição, olha, isso aqui foi o que nós medimos, o índice de vegetação. Olha o comportamento do índice de vegetação, que mede como se fosse o vigor da planta. Esses que são os dias julianos, né? Que são contados de forma constante. Chove, quando está no período das águas, o índice de vegetação está lá em cima, esse EVI, esse índice de vegetação foi medido, nós medimos no café, durante todo o ano, e ele está diretamente relacionado também com o teor de água no solo. E olha que interessante, nós fizemos a distribuição, uma superfície contínua, profundidade versus tempo da água no solo. E nós observamos que o café consegue buscar uma grande quantidade de água até 60 centímetros, quando bem manejado. E olha como eu tenho água aqui em profundidade, esse café ele estava em desenvolvimento, e olha como eu tenho água em profundidade durante boa parte do ano. Então, mesmo no período mais seco aqui, olha, que não teve chuva, que aqui ficou mais seco, olha aqui embaixo, eu tenho mais água. Então, eu posso buscar, eu tenho que fazer, buscar água nesses locais. Isso foi da minha tese de doutorado, que tem um artigo publicado lá na Geoderma, que eu vou deixar o link depois, para quem quiser dar uma olhadinha. No mais, é isso, gente. Terminamos a parte de água. Acho que é uma parte muito interessante, é um conteúdo que vocês devem explorar. Está muito relacionado com fisiologia vegetal, está muito relacionado com melhoramento genético, quem for trabalhar, justamente para conhecer essa associação solo, planta, atmosfera. Dúvidas? Agora eu abro para questões, para curiosidades, para perguntas. Ô, Valbert, essa lavoura aí que você falou desse café, dessa foto aí, é uma lavoura de quantos anos? Foi uma lavoura de... Essa parte de cima, não sei. Do manejo aqui, foi uma lavoura de, salvo engano, 3 anos. 3, 4 anos. Aí de desenvolvimento. Então, a ideia era continuar medindo para ver se ela ia buscar água em mais profundidade. O sensor estragou. Ah, sim. Tá, Inclusive, o Giovanni, o projeto de iniciação científica dele, nós fizemos uma medida dessa e o artigo está em revisão. Nós, quem sabe, sai antes do TCC dele. Nós medimos o índice de vegetação também aqui na região de Muzambinho,
associando com índices pluviométricos. Nós não medimos com sensores do solo. E o interessante foi justamente os diferentes comportamentos em diferentes déficits hídricos. Então, 2014, quando eu cheguei aqui, além do 7-1, nós tivemos um grande déficit hídrico. Então, foi um período em janeiro que estava muito seco. E nós conseguimos captar isso, inclusive com os índices de vegetação, e pode associar isso, por exemplo, com quebra de safra, para utilizar como um indicador de qual vai ser a produtividade daquele ano. Então, foi um trabalho bem interessante, que logo deve sair. A liquefação do solo, Marina, é quando ele está no processo ali de estar praticamente líquido. A consistência do solo, você vai colocando água, ele passa do estado sólido para o estado friável e para o estado liquefeito. Então, em algumas situações, o solo comporta-se como um líquido, quando está muito, muito úmido. E aí, dependendo do tipo de solo, ele pode até dançar. Não sei se vocês já viram uns vídeos na internet, os caras pisam, ele começa a boiar, assim, que não está no processo de liquefação. E esse comportamento vai estar associado muito com a mineralogia do solo. Então, foi um vídeo também, volta e meia aparece esse vídeo, que é o processo de liquefação. E esse comportamento do vídeo que está ali, tem muito mais água em subsuperfície, então ele está duro em superfície, em subsuperfície ele está líquido, ele está liquefeito. Entendido? Valbert. Sim. Na parte de textura, ele quanto mais fino, por exemplo, no solo argiloso, ele é mais estruturado. Sim. E maior o ponto de murcha permanente. Esse maior ponto de murcha permanente tem a ver porque ele está mais aderido aos colóides, no caso seria os óxidos. Porque não necessariamente não só do óxidos. Por exemplo, um 2:1 também pode ter um ponto de murcha permanente alto. Acontece que eu vou ter mais superfície específica, mais áreas de contato para a água estar ligada diretamente no meu solo. Disponível. E não disponível. Então, quanto mais fino, maior vai ser a superfície específica. Então, se eu tenho, por exemplo, uma argila do tipo 2:1, que tem uma área de superfície específica muito mais alta, ela vai ter um ponto de murcha permanente mais elevado do que o do óxidos. A vantagem dos nossos solos, dos óxidos, é justamente isso. Porque ele possibilita uma melhor estruturação. Então, os nossos solos, os nossos latossolos, com 60%, 70% de argila, 75% de argila, dependendo do material de origem, eles vão ser solos muito bem estruturados. E justamente pela estrutura microgranular. Mas até ele vai ter uma água disponível maior do que um solo 2:1, por exemplo. Certo, Briana. Nada.